Bom dia, irmãos. Vamos começar a nossa aula com uma oração. Louvado seja, Senhor, o teu santo nome. Te agradecemos, Senhor, mais uma vez pelo privilégio de podermos fazer esse trabalho, um trabalho que deve servir para o engrandecimento do teu reino, para o esclarecimento das nossas mentes, para o aprofundamento dos nossos conhecimentos a respeito da tua santa palavra, Pai querido. Abençoa essa aula segundo a tua vontade, Pai querido. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus caros. Este ano nós estamos fazendo um amplo e profundo estudo sobre Paulo, as suas cartas, a sua teologia. Na semana passada nós tivemos a oportunidade de completar os estudos das epístolas, terminando o amplo estudo da maior das epístolas, que é a Epístola dos Romanos, aos Romanos. Aí terminamos, então, o bloco em que nós analisamos carta por carta. Agora nós estamos, hoje, começando um bloco de estudos que se estende até o comecinho de janeiro, a respeito da teologia de Paulo em si, não livro por livro, mas uma abordagem conjunta da sua teologia a partir do estudo de um livro dedicado especificamente a isso. É uma abordagem que vai nos levar a um estudo profundo da teologia de Paulo. Digo que não será fácil, porque o autor que nós vamos utilizar como guia para esses nossos estudos é um dos maiores eruditos, um dos maiores scholars, efetivamente, sobre o estudo da teologia de Paulo. Cabe a mim, no dia de hoje, fazer a introdução. Nós vamos começar a fazer um estudo muito profundo. Nós temos um princípio fundamental para a nossa fé. A Bíblia é a palavra de Deus, escrita por homens inspirados pelo Espírito Santo. Esse, digamos, é um princípio fundamental. Nós, protestantes, temos que a Bíblia é a única regra de fé e prática. Não há nenhum outro escrito que possa se acrescentar à Bíblia, que possa ampliar o que está na Bíblia, como diferentemente fazem outras religiões. Agora, esta fé que nós temos não é uma coisa indiscutível. Não é uma coisa indiscutível. Há quem discuta isso. Será que a Bíblia é a única regra de fé e prática que Deus nos deu? Baiano, você gostaria de falar um pouquinho sobre isso? Eu concordo em gênero, número e Você concorda, mas e os outros? tem gente que tem a visão obnubilada. Todos nós aqui concordamos. Todos nós somos crentes, reformados. Domingo após domingo estamos aqui estudando a palavra de Deus. Para nós não há nenhuma discussão, eu concordo absolutamente. Claro, isso é o centro da nossa fé. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Mas será que todo mundo pensa assim? Fora desta sala? Bom, o pensamento católico é que a Bíblia não é suficiente para realmente revelar tudo a respeito de Deus. Então, os teólogos católicos afirmam que essa revelação é completada na tradição da igreja, através dos mestres da igreja. Por isso, o título desse livro, Sola Escritura, essa era a bandeira da igreja reformada, só a Escritura, nada mais. Então, é realmente ao grupo que acha que a Bíblia não é a palavra de Deus, e ao grupo que diz que ela é, mas não é suficiente para nos revelar tudo a respeito de Deus. Só isso que o senhor colocou já seria suficiente para a gente discutir longamente. Alguns pensam, como os católicos, que a Bíblia é sim a palavra de Deus, mas ela deve ser
acrescentada em algumas coisas por outros escritos da Igreja Católica, pelas tradições da Igreja que foram sendo desenvolvidas ao longo dos séculos, mais ou menos 2000 anos, e outros que simplesmente negam que a Bíblia seja a palavra de Deus. Pois não. Uma discussão com um colega que ele é da Opus Dei. E ele falando, vocês protestantes, vocês acreditam, vocês entendem que tem que haver a livre interpretação da Bíblia. Isso está errado. Vocês têm que receber os ensinamentos, os ditames de pessoas esclarecidas, da tradição da igreja. Vocês não têm que ficar interpretando a Bíblia. Aí bom, eu fiquei meio irritado e a conversa forma terminou, dele é uma outra interpretação. Quase no pugilato. Terminou quase no pugilato, não é o melhor caminho, eu diria para você. Por isso que encerrou, eles fizeram uma questão. Né? Mas o fato é esse. A semana passada ou a outra semana eu recebi um e-mail trazendo uma mensagem que um pastor do Paraná, não me lembro o nome dele, falava a respeito das eleições que vêm por aí. E uma das coisas que me chamou a atenção é que no meio da apresentação ele coloca um travesti com a Bíblia na mão falando: isto aqui é um livro velho só, não passa de um livro velho. Isso quer dizer o seguinte: nós temos um pressuposto, um ponto de partida que está chamegado pela nossa fé, ou seja, chancelado pelo Espírito Santo, de que a Bíblia é a palavra de Deus e a única regra de fé e prática. Mas quando a gente pensa no estudo profundo da palavra de Deus, nós temos que levar em consideração que nem todo mundo pensa assim. Tá? O que nós vamos estudar sob a direção desse autor é, na verdade, um estudo que transcende estritamente os muros da igreja e, na verdade, ele se dirige a acadêmicos, a pessoas que querem entender o ensinamento de Paulo, não necessariamente a partir do ponto de vista protestante, que a Bíblia é a única regra de fé e prática e Paulo é um autor inspirado da Bíblia. Essa é outra questão que eu coloco. Em que medida os autores inspirados transcreveram as verdades divinas, também influenciado por seu tempo, sua cultura e o seu entorno? Essa é uma pergunta que a gente tem que parar e pensar, porque essas pessoas escreveram inspirados por Deus, sim, mas elas eram produtos de um tempo, produtos de uma cultura, produtos de uma língua, produtos de uma maneira de pensar. E é muito possível que esse ambiente, esse entorno em que as pessoas viveram, tenha um impacto muito forte sobre o que elas puseram no papel. Isso é inegável. Por exemplo, quando João faz na descrição do Apocalipse, usando as palavras que ele tinha à disposição no século I, ele procura descrever uma visão de uma explosão atômica e falou: fogo desce do céu. Quer dizer, ele não tinha palavras para descrever provavelmente o cogumelo atômico que ele viu na visão. Ou seja, ele era produto do tempo dele. Ele é produto do entorno dele, da cultura dele, da língua dele, das palavras que ele estava acostumado a ouvir e que não eram suficientes para descrever um fenômeno que ele via milênios à frente, não sei quanto tempo. Mas o fato é que João, como todos os outros autores da Bíblia, escreveram fortemente influenciados pelo seu momento de vida, pelo tempo em que viveram, pela cultura em que viveram. Certamente o Velho Testamento é fortemente impregnado de uma cultura oriental, enquanto que o Novo Testamento deve ter recebido uma influência helenística muito forte, porque ele foi escrito na época do helenismo. Principalmente Paulo, que era um judeu da diáspora, que vivia em Tarso, submetido à cultura helênica, era um homem de visão ampla do mundo, portanto Paulo terá sido, como não, influenciado pela cultura helênica. Então, há que pensar também nessas coisas. Os autores
foram inspirados por Deus, escreveram as verdades de Deus, influenciados pelo seu tempo, pela sua cultura, pelo seu entorno. Agora, quando a gente reflete sobre essa segunda questão, vem uma terceira questão na cabeça. Bom, se essas pessoas escreveram, inspiradas por Deus, mas sofreram influências do seu ambiente, do seu tempo, da sua cultura, é possível, por que não, que essas influências, de uma forma ou de outra, tenham alterado a palavra de Deus. E eu coloquei alterado entre aspas, porque eu acredito firmemente que a palavra de Deus não pode ser alterada. Quando Deus fala e ele consegue, inclusive, afastar todas as influências. Eu tenho absoluta convicção nisso. Mas o fato é que muita gente se coloca essa questão. Bom, a Bíblia é a palavra de Deus, mas essa influência externa do ambiente, do meio, do tempo, da cultura, de alguma forma pode ter alterado. A Igreja Católica acredita nisso. A Bíblia não é suficiente. Ou seja, aquilo que a Igreja foi desenvolvendo a partir da Bíblia e a partir dos tempos, do seu relacionamento com o mundo, foi alterando a palavra de Deus. Eu queria só lembrar que o próprio Jesus usou a cultura do seu tempo para comunicar a sua mensagem. E ele o fez com muita sabedoria. Sem dúvida, sem dúvida. E ele certamente não faria qualquer alteração da palavra de Deus porque ele era o próprio. Mas e os outros? Os outros não eram Jesus. Os outros escreviam, podem ter alterado, poderiam ter alterado. Essa é a questão que a gente coloca. Eu não acredito nisso. As verdades bíblicas são as verdades que Deus quis transmitir. Eu tenho absoluta convicção. Mas o mundo não é feito só de crentes evangélicos reformados. O mundo é feito de outro tipo de cristãos também, como os católicos, por exemplo, que acham que precisa ter outras coisas, que interpretem adequadamente a palavra de Deus e não a interpretação reformada. Provavelmente nunca vai haver consenso sobre isso. Mais que isso, nesse aspecto, pensando nessas três primeiras questões, a pessoa de Paulo é particularmente importante. Por que a pessoa de Paulo é particularmente importante? Paulo é um apóstolo. Do ponto de vista de contribuição teológica, doutrinária, ele é o mais importante de todos. Todos são importantes? Todos são importantes. Mas Paulo escreveu a maior parte das epístolas. Os ensinos de Paulo trouxeram uma luz muito profunda, uma articulação muito profunda aos ensinamentos de Cristo. E Paulo nunca conheceu a Cristo pessoalmente. Ele não teve oportunidade de ver Jesus pessoalmente, em carne e osso. Ele, na verdade, era pior que isso. Ele era um fariseu de berço, treinado no farisaísmo, um legalismo absoluto. E por isso mesmo, quando nasceu o cristianismo, após a morte e ressurreição de Cristo, Paulo foi o principal dos perseguidores de Cristo, perseguindo a sua igreja. De modo que, se a gente for pensar bem, esta pessoa, que era uma pessoa fora do tempo de Cristo, em que conviveram com Cristo, que participaram dos atos e fatos que envolveram diretamente a vida de Cristo, que não convivia com os demais discípulos, pelo contrário, perseguia os discípulos para matá-los. De repente, este homem se põe a falar em nome de Deus, escrever em nome de Deus uma teologia absolutamente avançada e elaborada. Então a pergunta que se faz, peraí, Paulo não terá feito uma pregação diferente do que fez Jesus? Muita gente se faz essa pergunta. Essa é uma discussão que existe muito profundamente na academia. O evangelho de Paulo é diferente do evangelho de Cristo. Ainda recentemente eu fui assistir a dissertação de mestrado da minha filha no Mackenzie, em São Paulo. Como todos vocês sabem, o Mackenzie é uma escola presbiteriana. Mas nem por isso todos os professores que ali estão são presbiterianos e muito menos crentes. E eu estava assistindo a dissertação
o esposo da minha filha, que é pastor presbiteriano, também estava assistindo. E havia uma professora que tinha realmente uma erudição muito grande. Então, durante a dissertação, existe um momento de arguição dos professores. Isso é praxe do processo de apresentação de dissertações, de teses e doutorado. E os professores, então, fazem arguições e fazem colocações. E esta professora se pôs a fazer colocações e mais colocações, colocações e mais colocações, mostrando uma erudição muito grande no tema que era o tema da dissertação, que era sobre a educação. E ela falou mais de meia hora, o que é irregular, porque ela teria 15 minutos para falar, para fazer as suas colocações, mas falou meia hora. E, na verdade, a gente tinha a sensação de que ela estava dando um show da sua erudição para os demais que ali estavam presentes. E no meio das colocações dela, ela afirmou que Paulo distorceu profundamente, modificou profundamente o Evangelho de Cristo. Isso quer dizer, tem gente que realmente pensa assim. E não são poucas pessoas. Paulo é, de fato, um prato cheio para se colocar essas questões. Porque ele era um perseguidor de Cristo, fora da tradição daqueles que tinham convivido com Cristo. Paulo, nesse caso, é uma figura especial para se fazer esse tipo de colocação. Pois não. Quando você persegue o inimigo da forma como Paulo perseguia, você vai estudar o seu inimigo. Você não vai perseguir, não vai fazer guerra com alguém se você não souber os pontos fortes e fracos. Então, Paulo estudou com certeza o inimigo que ele perseguia. Pode ser. Até que a luz... Em se tratando de Paulo, pode ser. Agora, eu tenho dúvidas que você ou eu estudemos muito o inimigo quando a gente fica irado. Tá? Claro que tem. Quando a gente fica irado, a gente pode primeiro reagir e depois pensar no que fez. Isso é muito comum no ser humano, sim ou não? Hã? Eu não o quê? Eu não sou belicoso? Veja o meu nome. Eu sempre brinco com os meus alunos, olha, não fica com medo, pode falar porque eu não atiro flechas, não sou antropófago, fique tranquilo. Eu sou belicoso, sim. Eu sou, infelizmente, meu temperamento é esse. O apóstolo Paulo se tornou apóstolo por uma conversão instantânea. Ele perseguia a igreja, estava indo para Damasco para perseguir os discípulos. E ali ele teve a visão que o converteu instantaneamente. Ou seja, todos nós somos convertidos de maneira sobrenatural. Todos. Mas o relato da conversão de Paulo é um relato ostensivo, impressionante, contundente, visível. Ou seja, todo mundo viu, alguma coisa aconteceu ali, uma luz resplandecente, ou seja, uma intervenção ostensivamente sobrenatural. É a mesma coisa que aconteceu perante Moisés, quando Moisés se viu perante eu sou, aconteceu para Paulo. Uma conversão instantânea, ostensiva, absolutamente sobrenatural. Ora, há quem diga que Paulo pregou um evangelho próprio, diferente do evangelho de Cristo. Ou que pelo menos ele modificou muito a pregação do Senhor. Modificou, ampliou, aprofundou, deu outra dimensão. Há muitas pessoas que dizem isso. Isso é particularmente importante quando a gente para e pensa, Paulo recebeu a maior responsabilidade na elaboração da teologia do Evangelho, da teologia do Novo Testamento. Ou seja, essa pessoa que sofreu uma intervenção divina instantânea e ostensiva era um fariseu vinculado a toda a tradição judaica, a todo o legalismo farisaico, e de repente ele é convertido, foi transformado. Instantaneamente. Todos nós somos transformados. Muitos de nós lenta e paulatinamente. Ele foi transformado assim. Ligou uma chavinha e mudou. E na semana seguinte ele já estava pregando o Evangelho. Alguma coisa absolutamente assustadora aconteceu. Ou seja, nós estamos falando de um homem
produto de um tempo, produto de uma cultura, um homem erudito, um doutor da lei, perseguidor do Evangelho, que não conhecia Jesus Cristo e veio a se tornar o principal escritor do Novo Testamento. Se não o principal, mas aquele que deu uma ampliação teológica mais profunda aos ensinamentos que estão no Evangelho. Ele mesmo afirma que, embora não tenha tido contato direto com Jesus, ele recebeu uma revelação especial, quer dizer, como se o Senhor estivesse completando aquilo que não conseguiu passar para os discípulos. Sem dúvida, e é exatamente esse o ponto central. É o tema da nossa aula de hoje. Essencialmente essa grande questão. Qual é o cerne da pregação de Paulo, que determinou a construção da sua teologia? Ou seja, esse livro que nós vamos estudar nesse semestre procura primeiro definir o cerne, para depois estudar a teologia de Paulo à luz desse cerne, desse prisma, desse ponto de vista, que não é indiscutível. Tanto que não é indiscutível que eu vou apresentar a vocês colocações feitas pelo autor de outros pontos de vista, de outros ângulos de visão, e que levou autores diferentes a pensar de maneira diferente a respeito do cerne da pregação de Paulo. Ou seja, o que é que determinou, de fato, a construção da teologia paulina? Paulo escreveu à luz do quê? Nós vamos falar desse livro, A Teologia do Apóstolo Paulo, que foi escrito por um holandês chamado Herman Ridderbos. Esse livro foi editado no Brasil em 2004 pela editora Cultura Cristã, que todos sabem é a anterior Casa Editora Presbiteriana. O seu original holandês, de 1966, vou tentar falar o que está escrito aí, eu não tenho, embora seja descendente de holandês, mas não sei falar de holandês. Paulus Ontwerp van zich Theologie, ou seja, um livro publicado em 1966, na cidade de Kampen, na Holanda. Aqueles que queiram realmente entrar fundo na teologia paulina, este livro é um livro absolutamente recomendável. Esse livro foi nos colocado para essa classe pelo reverendo Fernando, que todos vocês sabem é um profundo estudioso. Muito bem. Quem era este Herman Ridderbos? Ele nasceu em 13 de fevereiro de 1909 em Oosteren, na Holanda, e faleceu recentemente, em 8 de março de 2007, portanto com 98 anos. Ele é um dos mais importantes teólogos do Novo Testamento do século XX e tinha toda uma tradição evangélica. Ele é filho de um pastor, Jan Ridderbos, que era pastor, comentarista bíblico e professor de Velho Testamento na Escola de Teologia Reformada da Holanda, em Kampen. Isso quer dizer o seguinte: Herman Ridderbos foi criado numa família erudita. Ou seja, o seu pai era um professor da Universidade Reformada da Holanda, um homem que deve ter transmitido aos filhos muito desse espírito investigador, acadêmico, profundo. Tanto que o irmão de Herman Ridderbos também foi professor da mesma escola de Kampen, e os dois filhos, Herman e o irmão, trabalharam a vida inteira como pastores, como teólogos e como professores de alta academia. Herman Ridderbos estudou na mesma escola de Kampen. Ali ele se formou na graduação, continuou se estudando e se doutorou em teologia pela Universidade Livre de Amsterdã em 1936, quer dizer, ele tinha 27 anos. Todos vocês sabem, em 1936 o mundo já vivia sombras da Segunda Guerra Mundial e, como vocês sabem, a Holanda foi um dos primeiros países alcançados pelas tropas de Hitler em 1940. Ou seja, quando ele se formou, ele foi pastor por 8 anos. E em 1943 ele assumiu a cátedra de Novo Testamento da Escola de Teologia Reformada da Holanda, em Kampen, aquela mesma, onde ele ficou como catedrático por 40 anos. Então vejam lá, 1943, ele nasceu em 9, portanto ele tinha 44 anos quando assumiu a cátedra. E aí, no caso, especificamente, a cátedra de Novo Testamento. E ali ele ficou por 40 anos.
O livro que ele escreveu e que nós vamos estudar foi escrito em 66, portanto ele já tinha 23 anos de cátedra e tinha 57 anos de idade. Portanto, é um livro da sua maturidade, sobretudo o livro da maturidade acadêmica. Ou seja, nós vamos ler e vamos estudar, por isso a dificuldade, né? Nós vamos ler e vamos estudar escritos de um homem na sua grande maturidade, e essa maturidade foi muito longe, ele foi até os 98, e o livro dele realmente é de uma profundidade acadêmica que torna o livro, inclusive, muito difícil de gestão. Eu vivo na academia, eu tenho grau de doutorado, fiz tese de doutorado, fiz dissertação de mestrado, sei dos rigores que a academia exige de um acadêmico, e ele é um acadêmico de primeiríssima estirpe. Então, ler os escritos de um acadêmico desta profundidade não é um desafio para qualquer um. O senhor ia fazer uma colocação? Não, eu ia só dizer que escrito na era atômica, pós-atômica, né? Porque mudou muita coisa depois daquela bomba lá em Hiroshima, no pensamento filosófico e teológico. Então nós vamos nos defrontar com escritos de alguém que tem uma profundidade. Basta ver esse capítulo inicial que eu vou apresentar para vocês hoje, tem mais de 150 citações de autores e é um capítulo de 30 e poucas páginas. Ou seja, na academia você não pode falar nada se não tiver uma indicação de fonte, não pode fazer qualquer argumento assim, eu acho, não existe isso na academia, você tem que ter sempre um fundamento. Só esse capítulo tem 150 citações. E o fim do livro tem umas 50 páginas só de remissões. Quer dizer, é na verdade um livro de uma profundidade impressionante, que não é uma coisa fácil, de fácil digestão. O nosso querido coordenador técnico, o Lísias, ele manda e isso está à disposição de vocês, um sumário de tudo que nós damos nas aulas aqui. E ele é o primeiro a se defrontar com isso, eu estava comentando com ele. Pessoal, o livro desce como se a gente estivesse engolindo um gato vivo, que desce pelo seu esôfago arranhando. Assim, o negócio não é brincadeira, sabe? É assunto realmente peludo. Muito bem. O trabalho de Hermann Ridderbos é considerado um trabalho seminal sobre a teologia de Paulo. E muitos consideram esse livro que nós vamos estudar a exposição definitiva da teologia paulina, tanto na Igreja Reformada como pela comunidade acadêmica de maneira geral. Ou seja, tanto as duas coisas, os crentes evangélicos reformados entendem esse livro como sendo o máximo, ou definitivo. Nunca nada é definitivo, né? Na verdade, no conhecimento humano, nada nunca é definitivo. Mas escrever sobre a teologia paulina depois que ele escreveu é um negócio complicado, porque é um homem de uma profundidade muito grande. Mas também, vejam lá, a comunidade acadêmica de maneira geral. O livro tem tal teor científico, tal rigor científico, que a comunidade acadêmica em geral, mesmo fora da igreja, considera esse escrito sobre a teologia paulina como um escrito definitivo, por causa justamente do seu absoluto rigor técnico. Então, umas primeiras colocações de Ridderbos nesse capítulo inicial. Existe uma grande variedade de conceitos na história da investigação paulina. Uma grande variedade, ou seja, abordagens diferentes. Portanto, ele considera proveitoso e absolutamente necessário que o leitor do livro dele, nós estamos num capítulo introdutório, se familiarize com as principais linhas de investigação que aconteceram sobre Paulo nos últimos 100 anos antes dele escrever. Portanto, de 1850 a 1950, ou 1860 a 1960. Ou seja, ele abrange 100 anos. Ele estuda profundamente as principais linhas de interpretação do escrito paulino, a partir dos estudos aprofundados de diversos outros estudiosos, que ele inclusive classifica em escolas. Ou seja, o objetivo, especificamente, é entender a estrutura fundamental da pregação e da doutrina de Paulo. É isso que, nesse capítulo introdutório, ele procura deixar claro. O
que é que realmente está no coração da coisa. Em termos gerais, a teologia reformada, essa é uma afirmação de Ridderbos logo no começo, encontrou uma chave, como se é a chave do portal da teologia de Paulo, já exatamente nesse conceito fundamental da nossa fé reformada, que é a justificação somente pela fé. Ou seja, ele já argumenta logo na abertura do livro que essa convicção que nós temos, que combate o legalismo, que combate o misticismo católico, que tem um cunho fortemente judicial, é enfrentado por Paulo em cartas em que ele toma um tema absolutamente judicial, como em Romanos, como Gálatas. Ele parte da cultura judaica, que fala da lei e dos efeitos da lei sobre o ser humano, e isso tem um caráter absolutamente judicial. E Paulo profundamente se discorre sobre isso em Romanos e Gálatas. Ou seja, entender a pregação de Paulo parte da teologia reformada, da justificação pela fé, que combate o excessivo legalismo do judaísmo. Já Lutero, a justificação pela fé é visto por Lutero como o único princípio e o único critério para a doutrina da salvação. Sobre Calvino, ainda Ridderbos falando. O evangelho da justificação somente pela fé, sem as obras da lei, pareceu, mais uma vez, ser o único poderoso meio de libertar a consciência, a nossa consciência, dos fardos e substituir o espírito de servidão legalista pela certeza da reconciliação e da adoção como filhos de Deus. Ou seja, nos primeiros argumentos ele mostra, olha, nós reformados vemos a justificação pela fé como o coração da pregação de Paulo. Isso é afirmado tanto por Lutero, como por Calvino, e como por outros autores. Ridderbos classifica, até aquele momento, a interpretação da teologia paulina a partir de 5 escolas. A primeira delas, de Bauer, que deu origem à chamada escola de Tübingen. Depois, a interpretação liberal. Depois, a abordagem da história das religiões. Depois, a interpretação escatológica. E, finalmente, o desenvolvimento contínuo a partir daí. Então, nós poderíamos dizer que, no ponto de vista de Ridderbos, nós estamos falando de 5 escolas de interpretação da teologia paulina. O meu esforço agora com vocês será, nos próximos minutos, tentar resumir um pouquinho do que ele fala sobre as 5 escolas, o que é uma coisa realmente complexa de se entender. Primeiramente, a escola de Tübingen. Tübingen. Muito bem. Bauer, falecido em 1860, é totalmente orientado, inspirado e impregnado da filosofia de Hegel. E a filosofia de Hegel, que eu não conheço profundamente, portanto não vou me arvorar em ensinar Hegel, porque eu não sei do assunto. Você sabe um pouquinho? Não. Eu gosto muito de história, mas filosofia me enche um pouco. Pois é, mas o ponto fundamental que ele aponta é: Hegel trata do infinito e absoluto, que seria o espírito, e em oposição ao finito, que seria a carne. Ou seja, Hegel, quando escreveu, um importante filósofo alemão, ele mostrava exatamente essa oposição, essa dualidade que existia entre a dimensão infinita, que seria o espírito, e a dimensão finita, que seria a carne, o corpo humano. A partir daí, esse autor, Bauer, diz que o cristianismo é a religião absoluta, e Paulo é aquele em cuja doutrina da liberdade e reconciliação foi expressa a consciência absoluta de que há uma unidade entre o homem e Deus por meio do Espírito. Ou seja, ele parte da concepção hegeliana dessa oposição carne e espírito e diz que no cristianismo
isto se resolve na comunhão plena do ser humano com Deus através da ação do Espírito Santo. Essa consciência em Paulo, para Bauer, se desenvolveu de modo contrário ao cristianismo primitivo. Por isso que Paulo é diferente dos outros apóstolos. Ele diz, olha, Paulo desenvolveu a sua teologia de uma maneira contrária ao cristianismo primitivo, porque ele ainda... O cristianismo primitivo era fortemente apegado à lei, ao judaísmo. E a gente vê no livro de Atos, fortemente, aquela disputa entre os judaizantes e Paulo, que era mais liberal, que tinha uma visão diferente da coisa. Isso faz sentido, tá certo? Ou seja, o cristianismo primitivo, e os próprios apóstolos, Pedro, Tiago, mostram muito a influência do judaísmo nos seus escritos. Então Paulo se tornou, na verdade, o grande defensor da fé cristã desprendida da lei. Essa é a colocação fundamental da escola de Tübingen. Ele interpreta Paulo não como um seguidor de Jesus, mas Paulo a partir do milagre da sua conversão, quando Deus pessoalmente lhe revelou Jesus Cristo. Ou seja, Paulo não tinha conhecido a Cristo, nunca tinha estado com Cristo, perseguia a Cristo e de repente uma conversão instantânea muda a cabeça, o comportamento, a vida de Paulo. Então, Bauer interpreta exatamente, Paulo é produto essencialmente dessa conversão e não da sua convivência com Cristo. A partir daí nós temos uma consequência importante. Paulo seria uma pessoa que conversa diretamente com Deus e escreve o que escreve a partir da inspiração de Deus diretamente, independente do Cristo. Assim, por que o que Paulo ensina deveria estar de acordo com esse ensinamento original de Jesus? Quando o Cristo que vive e opera nele lhe fala diretamente. Ora, se o mesmo Cristo que aqui esteve e nos pregou diretamente, e depois pregou diretamente para Paulo, se é o mesmo, então as coisas têm que bater. Mas a pergunta que se faz é, Paulo não precisava necessariamente investigar os ditos e atos de Cristo, porque ele recebia diretamente de Cristo isso. Então, por que ele deveria? Então, se existe alguma diferença entre o evangelho de Paulo e o evangelho de Cristo, é porque Paulo não foi buscar as origens. Ele fala de experiência direta, inspiração direta do próprio Cristo. Mesmo porque os evangelhos não tinham sido escritos ainda, ele não tinha como conferir. Exato. Mas havia tradição, né? Não tinha nada escrito. Exato. Ou seja, havia tradição oral, relatos, sabe aquela coisa de correio sem fio? Olha, aconteceu assim, assim, assado. Sabe que existe muita distorção nesse processo. Quem brincou já de correio, aquela brincadeirinha de correio que você faz, um fala na orelha do outro, fala rapidinho, com o objetivo de fazer com que o outro não entenda mesmo. Aí, no fim da mesa, saiu uma coisa completamente diferente. Isso deve ter acontecido, né? Por que Paulo deveria lançar mão do passado quando o Cristo que está presente nele proferiu suas verdades diretamente na sua consciência? Então essa é a colocação fundamental que está por trás da abordagem de Bauer e da escola de Tübingen. Ou seja, essa é uma questão importante. Bauer influenciou pesquisas posteriores por ter criado uma certa distância entre a doutrina de Paulo e a dos demais apóstolos que conviveram com Jesus. Então, se há, de fato, uma investigação e afirmações do tipo que a teologia de Paulo é diferente da teologia pregada por Cristo, ela tem forte origem e forte influência dessa escola de Tübingen. Ou seja, afastou um pouco. Mesmo dentro da escola de Tübingen, Bauer foi o precursor, o principal autor dessa escola. Mas mesmo dentro dessa escola, pouquíssimos receberam a formulação fundamental de Bauer sem alteração. Ou seja, as afirmações de Bauer, que é o autor principal, não foram recebidas pacificamente nem por aqueles que podem ser considerados seus seguidores alinhados com a escola que ele criou de interpretação a respeito dos escritos paulinos.
Bauer acreditou que apenas 4 epístolas são genuinamente de Paulo, ou seja, aquelas que se fala da dualidade do espírito e da carne, que são Romanos, Gálatas, 1º e 2º Coríntios. As outras cartas todas, Bauer descartou como sendo cartas escritas definitivamente por Paulo. Ou seja, a antítese espírito-carne é digamos, o critério fundamental para Bauer de aceitação de uma epístola como sendo ou não uma epístola paulina. Essa é a primeira escola. A segunda, a interpretação liberal. Nós temos vários expoentes alemães nessa escola. Holstein, Lüdemann, Pfleiderer, Holtzmann. Então, essa escola interpretou a pregação de Paulo a respeito do espírito sob a perspectiva da antropologia grega. Ou seja, Paulo é estudado a partir dessa escola por uma visão, na verdade, do pensamento grego, como é que ele se refletiu nos ensinamentos paulinos. Essa escola diz que ao lado da linha jurídica legal, que eles entendiam que vinha do judaísmo, Paulo era judeu, fariseu, há na pregação de Paulo toda uma linha ética mística fundamentada no pensamento greco-helenista dominante na época em que ele viveu. Portanto, a influência grega é absolutamente essencial. O coração da coisa, o espírito, como mais importante princípio racional no ser humano, esse é o princípio grego, deve obter a vitória sobre a natureza sensual inferior e mantê-la subjugada. Esse é um princípio do helenismo, ou seja, é um princípio sobretudo ético. Nós somos carne, nós somos espírito, mas o espírito é superior e deve subjugar a carne. E isso permeia claramente os escritos de Paulo. Essa escola então entende que a pregação de Paulo tem muito a ver com aquilo que se dizia no helenismo, princípios gregos. Especialmente Holtzmann, que é visto como o maior vulto dessa escola. A experiência de Damasco foi de importância absolutamente fundamental para a pregação de Paulo. Ali, Paulo descobriu um novo caminho para a salvação, que não a lei, a qual defendia vigorosamente ele, Paulo, como fariseu. Ou seja, Paulo encontrou no helenismo o mote fundamental para criar uma dimensão nova na interpretação que ele recebia de Cristo através da sua própria comunhão. Para os liberais, essa escola que nós estamos conversando agora, a experiência de Damasco é a base de sustentação de todo o pensamento de Paulo, independente de fatos redentores, e aí é que está o ponto fundamental. Se Paulo prega uma doutrina essencialmente helenística, a redenção que há em Cristo não tem importância alguma. Pois não. Só acrescentar, para entender a questão, o que significa liberal. Quer dizer, os liberais não aceitavam a inspiração das Escrituras. Quer dizer, e por isso que eles dizem, não, isso aí veio do helenismo. É, isso aí. Esse é o ponto. Agora, esses autores são estudiosos do Evangelho. Quer dizer, no momento em que eles atacam exatamente isso, na verdade estão atacando o pressuposto fundamental que eu coloquei. A Bíblia é a palavra de Deus e a nossa única regra de fé e prática. Ou seja, essa argumentação atinge diretamente o coração da nossa fé. E essa escola não é uma escola da esquina, é uma escola da academia que estuda o Evangelho, que estuda a teologia reformada. Ou seja, nessa altura, o próprio Cristo como figura histórica é menos importante na teologia de Paulo. Até porque eles acusam ou apontam que Paulo pouco se refere a Cristo nas suas cartas. A experiência interior de Paulo e a sua cultura greco-helenista, somados à sua formação judaica, seriam, então, a chave para o entendimento da sua teologia. Isso para a escola liberal. Sendo Paulo um judeu da diáspora, ele foi fortemente influenciado pelas ideias gregas. E Holtzmann, que é o maior vulto da escola liberal, vê nessa síntese o fundamento da teologia distintiva de Paulo. Ao lado da ética, há o jurídico que vem do judaísmo. Ao lado da concepção idealista dos gregos, está a concepção realista, definida na palavra de Deus. Junto da ideia grega da alma separar-se do corpo, está também a ideia
a visão escatológica do judaísmo. Isso tudo molda a interpretação liberal. A partir daí, Paulo levou para o cristianismo essas formas helenistas de pensamento, fazendo transição do semítico para o grego, e assim o pensamento de Paulo chegou ao mundo moderno. Essas são todas colocações da escola liberal. De modo que, para os liberais, a teologia e a religião de Paulo refleteriam, essencialmente, uma religiosidade ética, racional, que não depende de fatos redentores. A comunhão com Cristo seria, então, uma atitude voltada para a ética, uma ligação espiritual que levaria a uma vida de amor e liberdade. Vejam, as próprias palavras de Cristo seriam influenciadas nessa altura pelo helenismo. De modo que o pensamento da escola liberal foi atacado. No fim da história, vários autores enfrentaram essa abordagem liberal e, sobretudo, Red, que, para ele, a doutrina de Paulo é a doutrina de Cristo e da obra de Cristo. Paulo, na verdade, tornou os fatos redentores, a encarnação, a morte e a ressurreição de Cristo, os fundamentos da religião. De modo que, para este crítico, a história da redenção é a espinha dorsal do cristianismo paulino. Então ele combate, confronta diretamente as conclusões da escola liberal, e a partir desses ataques a escola liberal simplesmente definhou e perdeu a sua influência. A terceira escola é uma escola que toma como ponto de vista a abordagem da história das religiões, que tem muito a ver com o entorno. O fundamento aqui é: as religiões que existiam no tempo que Paulo escreveu eram múltiplas religiões, quase todas elas pagãs, havia um enorme sincretismo religioso, e os escritos de Paulo seriam fortemente influenciados por essas religiões do começo do cristianismo. Vários autores no fim do século XIX, o mais importante mencionado por Ridderbos é Reitzenstein. Eles procuram buscar os fundamentos para o pensamento de Paulo nas ideias e fenômenos religiosos populares do período helenista, especialmente para o sincretismo religioso da época. Ou seja, o que Paulo escreveu, na verdade, é produto do seu tempo e do seu meio e das religiões que graçavam pelo mundo helênico naquele momento. E, de fato, essas religiões, que eram chamadas religiões de mistério, formavam uma combinação do pensamento oriental místico transcendental, da onde vinha o judaísmo e o cristianismo, e da religiosidade mais concreta do Ocidente, de deuses que interferiam no dia a dia diretamente com a vida das pessoas, os deuses do Olimpo, ou seja, os deuses pagãos, que desciam, amavam as mulheres, produziam filhos, e daí, ou seja, isso é muito uma concretude ocidental. E essas religiões, fruto disso, eram religiões chamadas de cruzamento de religiões orientais com religiões ocidentais, gerando as chamadas religiões de mistério. As religiões de mistério, todas tinham em comum algumas coisas que, de uma certa forma, aparecem na origem do cristianismo. Primeiro, um mito cultual acerca de uma divindade adorada no culto. Algumas vezes essa divindade morre e volta a viver, isso em religiões daquele tempo. Divindades que vencem os poderes ou deuses que lutam contra ela. Os deuses helênicos frequentemente se mostram em conflito uns com os outros, e há deuses que acabam vencendo os outros porque são mais poderosos, e tendo sempre uma tendência a serem redimidas da transitoriedade. Ou seja, essa figura de um ser mítico que ressuscita, isso dá a essa religião alguma coisa para além do curto prazo, ou seja, elas tendem a ser religiões de mais a longo prazo, não apenas transitórias. Ou seja, esse ser mítico dessas religiões de mistério apontam muitas vezes para isso. E os atos sacramentais, que muitas vezes aconteciam nessas religiões, eram relacionados com a pregação de Paulo. Sobretudo, o batismo e a ceia do Senhor. Sobretudo a ceia do Senhor. É um ato sacramental em que se associa, e Paulo associa a morte e ressurreição de Cristo. Portanto, na verdade, Paulo
ao escrever o que escreveu, ele estaria influenciado por essas religiões de mistério que existiam no tempo helênico. Paralelamente, procurou-se associar a pregação de Paulo à influência também do gnosticismo, que era, digamos, a religião fortemente humana, voltada para o conhecimento humano, gnosis, conhecimento. Isso existia antes do próprio cristianismo. O gnosticismo, que Paulo frequentemente ataca nas suas epístolas, era um movimento pré-existente ao cristianismo. E era fortemente fundamentado ao helenismo. Ou seja, o conhecimento humano era um fundamento essencial que pode ter influenciado também os escritos de Paulo. Ou seja, de uma certa forma, ao combater o gnosticismo, Paulo estava usando argumentos do próprio gnosticismo. Paulo teria formado a sua pregação, então adaptando elementos das religiões místicas e do gnosticismo, independentemente, de novo, do Cristo histórico. É como se ele se apartasse do Cristo e escrevesse o que escreveu a partir do seu entorno religioso, místico que existia naquele momento. Assim sendo, a pregação de Paulo teria origem nas religiões pagãs, em mitos messiânicos, abundantes naquele tempo, e no gnosticismo. Essa é essencialmente a interpretação da história das religiões. É quase que seria um sincretismo do seu tempo. Paulo era um produto do seu tempo e escreveu influenciado por isso. Depois nós temos a interpretação escatológica. O grande expoente da interpretação escatológica é Albert Schweitzer. Ele escreveu um livro muito famoso, eu até tenho em casa esse livro. Paulo e seus intérpretes, que foi publicado em 1911. Vertido para o inglês no ano seguinte, 1912, foi um livro de grande impacto no mundo cristão. Ele procurou estabelecer uma unidade entre a concepção escatológica da vida, da pregação de Jesus e a teologia do apóstolo Paulo. Ou seja, Schweitzer, partindo do seu ponto de vista escatológico, afirma que há uma unidade entre a pregação de Jesus e a teologia do apóstolo Paulo. Enquanto que os outros, até esse momento, nas escolas anteriores, meio que tinham afastado Paulo de Cristo, alguns afirmando que Paulo era um produto, a sua teologia era produzida independente da figura histórica de Cristo. Aqui não, Schweitzer aponta para uma unidade entre essas coisas. Portanto, é uma abordagem completamente diferente. Pois não. A escatologia é a ciência dentro da doutrina cristã que estuda os acontecimentos futuros, a volta de Cristo, a redenção da humanidade, ou seja, todos os escritos que apontam para a vinda do reino de Deus. Ou seja, profecias a respeito do nosso futuro. Schweitzer tinha os olhos colocados nessas profecias escatológicas, ele enxergava a relação entre Paulo e Cristo perfeitamente conectada à luz dos acontecimentos do porvir. Ele olhava para o que já aconteceu e aquilo que ainda iria acontecer. O que é e o que ainda não. Muito bem. O centro dos ensinamentos de Paulo encontra-se então naquilo que ele descreve como cristomisticismo. Bom, cristomisticismo é uma palavra criada por Schweitzer que pode dar um monte de interpretações. A igreja está em comunhão com Cristo e em Cristo, não no sentido dualista grego, mas no sentido escatológico judaico. É diferente, portanto, das escolas anteriores que nós vimos. A doutrina de Paulo está totalmente fundamentada na pregação escatológica de Jesus sobre a proximidade do reino de Deus. Essa é a interpretação escatológica de Schweitzer. O início da nova eternidade significa, na verdade, o fim da lei. Com a morte e a ressurreição de Cristo, Deus transformou o pecado em algo que é destruído com a carne, e aqueles que morreram e ressuscitaram com Cristo são, na verdade, considerados diante de Deus como seres sem pecado. É perfeitamente possível enxergar nessa doutrina de Schweitzer um avanço bastante significativo
em relação ao pensamento mais moderno, digamos, da interpretação paulina. A obra de Schweitzer é muito valiosa em dois aspectos, isso é afirmado por Ridderbos. Primeiro, ele procura estabelecer uma unidade entre Jesus e Paulo, e essa unidade se encontra exatamente na ideia central da vinda iminente do reino de Deus, que é o coração da escatologia. E ele coloca toda a sua ênfase sobre o caráter histórico redentor da salvação pregada por Paulo. Para evidenciar a coerência da sua teologia, alguns livros de Paulo, algumas cartas de Paulo, de uma certa forma contrariavam algumas afirmações de Schweitzer. Então, Schweitzer também deixa de lado algumas epístolas que considera ilegítimas. Quando a gente estuda as epístolas, a gente sempre fala, olha, tem essa aqui é considerada perfeitamente, ninguém discute que é de Paulo, mas muitas são discutidas. Então, eu mencionei o Bauer, que deixa só 4 como sendo de Paulo e afasta todas as outras. Schweitzer, apesar de ter uma interpretação muito mais próxima do entendimento que nós temos hoje, ele também deixa de fora algumas epístolas. Por exemplo, as epístolas pastorais, Timóteo e Tito. E a segunda Tessalonicenses, que modifica um pouquinho a visão escatológica de 1 Tessalonicenses, Colossenses e Efésios. Então ele deixa de fora também algumas epístolas que não se encaixam perfeitamente na sua interpretação da teologia paulina. E isso acaba por não colaborar para o prestígio da interpretação de Albert Schweitzer. Quer dizer, ele tem um impacto importante, uma influência importante dos estudos que virão depois, sem dúvida tem. Mas ele também tem alguns pontos fracos que devem ser levados em consideração. E, finalmente, o desenvolvimento contínuo. É a partir daí que Ridderbos vai escrever o seu livro. Ele fala, não há nenhuma continuidade retilínea das posições anteriormente estudadas, ou seja, não há uma evolução de uma para outra. Uma não vai causando a outra. Na verdade, elas têm abordagens completamente diferentes, e tem mesmo. Uma tem uma abordagem mística, outra abordagem histórica, outra tem abordagem escatológica. Em suma, tem ângulos de visão completamente diferentes, de modo que elas não podem ser vistas como uma evolução. Na verdade, todas elas têm algum tipo de influência nos estudos posteriores. A interpretação da história das religiões, aquela que fala essencialmente do entorno, continua a ter uma influência bastante grande sobre certas áreas, vejam lá, do meio acadêmico que estuda o Novo Testamento. Ou seja, dessas escolas citadas, ele destaca como a interpretação da história das religiões ainda tem um efeito significativo. Isso quando ele escreveu o livro, em 1966. Hoje eu não sei, mas é possível que sim. Houve uma volta da busca pelas estruturas fundamentais da pregação e da doutrina de Paulo, bem como por aquilo que é distintivo no seu universo de ideias e forma de expressão, em outras fontes que não a sua origem judaica. Diria que, de uma certa forma, a gente enxerga aqui a influência da história das religiões. A fim de compreender Paulo, deve-se buscar ajuda não no sistema gnóstico do conhecimento, não nas religiões de mistério ou não em outros escritos herméticos quaisquer. E aí já começa a ser colocação do próprio Ridderbos. Nós devemos buscar Paulo no conhecimento do Deus do Antigo Testamento que Paulo usou como fonte fundamental da sua proclamação. Então, o Ridderbos começa a apontar exatamente para o pensamento dele, que será expresso no restante do livro que nós vamos estudar. Os estudiosos, isso é a afirmação de Ridderbos, estão encontrando o ponto de partida para uma abordagem adequada do todo no caráter histórico, redentor e escatológico. Vejam, cada uma das escolas tinha pensado uma das coisas. E, na verdade, o que a gente está enxergando aqui é uma espécie de confluência. Hoje os estudos convergem para uma abordagem histórica, redentor, escatológica da proclamação de Paulo. Ela leva em consideração não só os aspectos jurídicos da redenção, que vem fortemente do judaísmo, mas também a história das religiões. O Cristo histórico e o caráter escatológico judaico das pregações de Jesus e de Paulo. Obviamente que
essa nova maneira de pensar a evolução contínua leva em consideração todas as colocações das escolas anteriores, que eu repito, não são lineares. Finalmente, Ridderbos diz o seguinte: o tema que governa a pregação de Paulo é a atividade salvadora de Deus no advento e da obra de Cristo, especialmente a morte e a ressurreição de Cristo. No significado absolutamente abrangente da morte e ressurreição de Cristo, entendido como fundamento da fé em Deus, como Criador e Consumador do céu e da terra, que a nossa interpretação, nossa dele, Ridderbos, encontrou o cerne. Então vamos reler para fixar. É no significado absolutamente abrangente da morte e ressurreição de Cristo, entendendo como fundamento da fé em Deus, como Criador e Consumador do céu e da terra, que a nossa interpretação encontrou o cerne. E com ele as pressuposições hermenêuticas, interpretativas da pregação escatológica de Paulo. Em suma, é nos passos do método histórico redentor de interpretação, compreendido nesse sentido, que irá caminhar o estudo sobre a natureza e o conteúdo da pregação de Paulo. Eu espero ter sido o mais claro possível, o mais sintético possível, para transformar num leite razoavelmente palatável os escritos desse homem que nós vamos estudar e com certeza vamos tirar muito proveito disso. Mas é um grande desafio, cada capítulo. Eu diria que neste estudo nós deveríamos ser substituídos pelos pastores da igreja, porque nós, vice-presbíteros, não temos todo esse conhecimento para fazer isto de uma maneira adequada. Sim, reverendo. Eu só queria acrescentar uma coisa curiosa aí. Você veio trazendo o pensamento teológico e chegou o momento Schweitzer. Schweitzer já é mais recente. Então eu fiquei pensando aqui, lembrando que o nosso teólogo atual, reverendo Júlio Andrade Ferreira, chega no seminário na época que Schweitzer está sendo lido e está sendo estudado. A gente vai sendo colocado dentro da história, usando a nossa capacidade de conhecimento. Então, eu achei foi interessante isso, que o impacto que causou, porque antes de Schweitzer, você tinha que cair nessas escolas aí. Sim. Você não podia fazer estudo teológico. Mas considere que ele fala que isso são os estudos dos últimos 100 anos, quer dizer, tem 1800 antes. Muito bem. Reverendo, faça uma oração de encerramento, por favor. Pai bendito, agradecemos esses momentos de aula, quando nós tivemos conhecimento da teologia paulina e toda essa crítica que foi feita à sua teologia, e tivemos conhecimento dos principais assuntos que foram abordados aqui. Agradecemos pela instrumentalidade do teu servo, que preparou esta aula, e que possamos realmente refletir sobre isso, fortalecendo a nossa fé, sobretudo aceitando a tua palavra autoritativa, a palavra das Escrituras, reconhecendo que o Espírito Santo preservou o ensino básico e principal sobre a história da redenção. Agradecemos por isso, pedimos a tua bênção sobre todos, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Boa tarde a todos.